Semana começando o Pop Verso no ar e hoje a gente vai falar sobre o que o Twitter falou ontem a noite inteira. O episódio final da primeira temporada de House of the Dragon, a Casa do Dragão, que é a série derivada de Game of Thrones. A internet quebrou e a gente vai mostrar aqui no Pop Verso. E também um relatório da Organização Mundial da Saúde sobre sedentarismo. Sabia que a falta de atividade física pode fazer com que 500 milhão de pessoas tenham algum tipo de doença até 2030? Por que é importante fazer atividade física? Eu sei que você sabe por quê, mas a gente vai reforçar. E também tem um grupo de parkour, que é aquele esporte que os caras ficam pulando de um lado para o outro. Lá na Europa, eles fazem isso e vão apagando as luzes de alguns monumentos. O que isso tem a ver com a crise energética por lá? E também Dona Beyoncé, que anunciou turnê e a gente está muito ansioso para isso. Então roda a vinheta, vamos começar. A gente está em 2022 e aí você pensa, tá, 2030, 7 anos para frente. Falta realmente muito tempo para chegar a 2030, mas a gente precisa olhar para 2030 por causa de um relatório da Organização Mundial da Saúde que saiu recentemente, dizendo que até lá a falta de atividade física pode fazer 500 milhão de pessoas terem algum tipo de doença. Eu sei, né? Segunda-feira é aquele dia que a gente fala, vamos começar assim a fazer atividade física. E aí passa para a próxima segunda-feira e a tal da segunda-feira que a gente começa nunca chega. Mas é importante que a gente faça atividade física e não sou eu que vou falar para vocês sobre isso. É o Diego Palladini, professor de educação física. Tem uma página na internet maravilhosa, Saúde na Rotina, que fala muito sobre isso de um jeito real, né, Diego? Porque muitas vezes a gente fala de atividade física e aí as pessoas já se desanimam mesmo antes de começar por vários motivos. Então eu queria primeiro puxar esse dado desse relatório e alertar justamente para a relação entre atividade física e prevenção de doenças. Muitas pessoas às vezes não entendem essa relação e começam a fazer atividade física, claro, pela estética inicialmente, mas quando a gente pensa em futuro, as doenças também têm que entrar nessa conta, né? A saúde, no caso. Bem-vindo. Muito obrigado, prazer demais estar aqui. É uma dificuldade, cara, quando a gente está falando de convencer as pessoas a fazerem exercício, às vezes a gente está falando de algo não tangível, né? Então você está falando, pense na sua saúde. E aí a pessoa fala, tá, mas como é que eu materializo a minha saúde? Então quem treina por estética ou por um peso X na balança acaba tendo uma ferramenta muito mais fácil de medir esse progresso ou, enfim, essa frequência que a gente faz atividade física. Quando a gente fala de saúde é uma coisa mais difícil mesmo, né? Então, relatórios como esse ajudam a gente a ligar a chavinha e falar, opa, gente, a gente vai ter problema e não é tão longe assim, né? Que nem você falou, nós estamos falando de menos de 10 anos. E isso como população, né? Mas cada pessoa individualmente tem que ter a preocupação de ir plantando aquela sementinha, porque a gente vai viver muito mais do que 10 anos, né? Então, a quantidade de problema que a gente pode ter por não fazer exercício é imensa. E aí tem outro dado, Diego, desse relatório que diz que 81% dos adolescentes e quase 30% dos adultos não atingem os níveis de atividade física recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E aí quando a gente fala de jovens, né, dá pra gente sinalizar ou tentar entender o que pode afastar esses jovens da atividade física? Seria clichê dizer que é a tecnologia, a internet? Por que os jovens não estão interessados nisso, né? Será que, tô jovem aqui, não preciso pensar nisso agora, deixo para depois? Eu acho que não é clichê não, cara, porque no final das contas, a tecnologia hoje em dia, né, um smartphone que seja, ele te dá muitas opções do que fazer com o seu tempo livre. Então, quando você está pensando em fazer atividade física, você está pensando em fazer uma caminhada, uma corrida, um esporte, uma atividade física, um circo, como você. E isso ocupa um tempo do nosso dia, né? E esse tempo, muitas vezes, ele se esvai quando você está com o celular na mão. Você está com o celular na mão, você tem 500 aplicativos diferentes, 300 redes sociais, teus amigos estão lá. Então, o celular, ele atrai a gente, né? Não só jovens, adultos também,
pelas várias possibilidades de gastar esse tempo. Então, acho que não é clichê, não. A gente tem que se ligar nisso e acho que uma coisa que facilita muito é a gente pensar nesses dados que a Organização Mundial da Saúde dá para a gente, de quantidade de atividade física mínima diária, e tentar encaixar isso na nossa agenda, né? Então, a gente não está falando de nada absurdo aqui, a gente está falando, jovens e adultos, de 30 minutos por dia. 30 minutos do dia, aí, uma caminhada um pouquinho mais rápida, de uma corridinha, que não precisa ser uma corrida muito veloz, de algo que a gente sinta só o coração ali bater um pouquinho mais rápido. Mas aí eu até queria puxar aqui, o Diego, a gente se segue, a gente se conhece já há um tempo, e o Diego sabe que eu faço circo. E eu gosto muito de fazer circo, foi onde eu me encontrei. E muitas vezes, quando a pessoa não faz atividade física, ela associa logo o começar a ter que ir para academia puxar ferro. Legal, tem muita gente que gosta de fazer isso, mas tem muita gente que não gosta, que não se identifica, como era o meu caso. Tentei por anos fazer academia, não conseguia continuar. Procurei algo que eu gostasse e me encontrei ali no circo, que é uma atividade que eu nem sabia que era possível, que eu nem sabia que existia. Também é uma forma de começar, né, Diego? Você tentar achar algo diferente e que não seja aquela sensação de, vou ter que ir, sabe? Hoje eu consigo ir pro circo feliz, eu acordo 7 da manhã e eu vou, porque eu me achei. Talvez na academia eu não conseguisse. Então, é um caminho também bom para começar, né? Escolher e encontrar alguma coisa sua. Cara, faz total diferença quando você acha uma atividade que você gosta de fazer. Porque daí deixou de ser aquela obrigação, né? Então, eu sempre falo assim, quanto mais atividades diferentes você conseguir experimentar, só experimentar, fazer uma aula teste. Você está dizendo aí, olha, eu não preciso fazer nenhum sacrifício para ir fazer circo, porque eu amo fazer circo, né? E para quem não achou ainda uma atividade que gosta de fazer e ainda está nessa busca, uma coisa que vale muito é você tentar juntar algo que você gosta muito de fazer com essa atividade mais maçante, né? Então, nos dias que eu, por exemplo, estou mais cansado, com menos vontade de ir para a academia, são os dias que eu pego aqueles podcasts que eu mais gosto de ouvir e coloco para ouvir e vou fazendo treino. Porque daí você está tendo algum prazer ali. E o prazer ele é fundamental para a gente conseguir ter regularidade, porque no final das contas é a regularidade que vai dar o resultado que a gente está buscando no exercício, né? Tanto, seja ele estético, seja ele de controle de percentual de gordura, seja ele para ter mais saúde. É isso. Diego, obrigada, viu? Volte sempre. Vocês também que estão acompanhando o Papo Verso, sigam lá o Diego, @saúde na rotina, que é sempre muito legal. E a gente vai conversando, tá bom? Obrigada mesmo. Obrigado, Mário. Um beijo para você, parabéns pelo programa e sempre que precisar, tamo aí. Valeu. E queria agradecer a produção também. A gente consegue colocar o telão aqui de novo? Porque eles fizeram uma homenagem para mim aqui nesse telão e eles colocaram uma pessoa fazendo tecido no circo. Obrigada, gente. Vocês são muito bons para mim. Hora das notícias de hoje. Dona Beyoncé segue quebrando a internet e os nossos corações também, por que não? Quem não lembra, fim de julho, ela foi lá e lançou o álbum dela, o Renaissance. A internet foi à loucura e agora, num evento beneficente lá nos Estados Unidos, o que ela fez? Ela anunciou que ela vai fazer uma turnê, confirmou a turnê e ela ainda fez um leilão de um pacote de ingressos para o show, o que inclui esse pacote: 2 passagens de primeira classe para cidades selecionadas, acomodações de 3 noites em um hotel e também uma visita pelos bastidores do show. Quem vai guiar essa visita? Mãe da Beyoncé. O lance inicial era de $20 mil, mas os ingressos foram arrematados por $50 mil, quase R$260 mil. Lembrando que a turnê ainda não tem data confirmada, não tem nenhum lugar confirmado também, mas a gente espera que os shows aconteçam no segundo semestre de 2023. É o que os fãs estão falando por aí. Mudando de música para série, a Netflix divulgou recentemente o trailer da nova temporada de The Crown, a 5ª temporada de The Crown, que é uma série que mostra ali os bastidores da coroa britânica. Depois da morte da Rainha Elizabeth, The Crown ganhou ainda mais destaque, mas não é sobre esse momento, é um pouco antes ali. A 5ª temporada vai falar especificamente sobre a relação entre o Príncipe Charles e a Lady Di no começo dos anos 90. Só que agora, olha só o que a Netflix fez. Eles estão colocando na descrição ali do trailer
um aviso de dramatização fictícia. Por quê? Porque tem muita gente criticando a série. Por exemplo, numa carta para o New York Times, o jornal, a atriz Judi Dench disse que The Crown parece, abre aspas, borrar as linhas entre precisão histórica e sensacionalismo bruto. Ela que já interpretou a Rainha Elizabeth I e a Rainha Vitória, aí a Rainha Vitória nas imagens que a gente tem, ela também falou que a Netflix deve esclarecer que a série é um drama ficcional porque, abre aspas, um número significativo de espectadores, principalmente no exterior, pode tomar essa versão da história como sendo totalmente verdadeira. É uma crítica da Judi Dench, mas de muita gente mesmo, de entender que aquilo ali é uma ficção. Não é necessariamente a realidade. A quinta temporada de The Crown, então, estreia no dia 9 de novembro. Como eu disse, começo dos anos 90, principalmente ali, focando na relação entre a princesa Diana e o príncipe Charles. E já que a gente está falando sobre Inglaterra, sobre a família real, vamos pegar carona, então, e trazer um pouquinho do noticiário pro Popverso. Por quê? Agora, falando de política britânica, a gente ficou sabendo que o Rishi Sunak vai ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele também é a primeira pessoa não branca a liderar o governo britânico. Ele assume o cargo dias depois da renúncia da Liz Truss, a premier. Ela foi a líder conservadora que teve o mandato mais breve da história do Reino Unido. Essas e outras informações você acompanha, como sempre, ao longo da nossa programação na CNN e também no nosso site. Final de Casa do Dragão, House of the Dragon, a série de Game of Thrones. Para vocês terem ideia, a gente está falando de um grande sucesso. Desde o dia seguinte à estreia, que foi ali no dia 22 de agosto, até hoje, um dia seguinte ao último episódio, foram mais de 5 milhões de tweets sobre essa série aqui no Brasil. Isso segundo o próprio Twitter, porque a gente foi perguntar, a série ficou hoje muito ali nos Trending Topics, todo mundo falando sobre isso. Ontem, oficialmente, rolou esse último episódio, mas 2 dias antes, na sexta-feira, esse episódio vazou. E aí a HBO foi lá e falou para Variety num comunicado dizendo o seguinte, que o vazamento é decepcionante e que está monitorando agressivamente a distribuição ilegal e tirando as cópias do ar. O que está rolando? Qual é a conversa? Aparentemente o episódio foi vazado por um parceiro de distribuição na Europa, no Oriente Médio ou na África. Mesmo com esse vazamento, teve a galera do Eu Escolho Esperar. O pessoal não queria ver o episódio vazado. O pessoal decidiu esperar a exibição oficial ontem à noite no domingo. E logo depois do episódio, claro que a internet reagiu e a gente separou alguns memes para dividir com vocês. Por exemplo, senhorita Rhaenyra Targaryen é a rainha da internet? Olha só, a coroa é pesada, mas você se acostuma? Declaro oficialmente meu apoio a Rhaenyra Targaryen, independente de qualquer crime que a lenda faça para proteger sua família e o trono de ferro. E aí tem mais. Aos domingos, usamos preto. Deixa aqui que eu odeio os verdes, odeio a Alicent, o Otto, o Aegon e esse caolho do Aemon. Rhaenyra, a maior de House of the Dragon. E durante toda a temporada, claro que a gente viu vários memes rolando, não só no episódio final. Por exemplo, na estreia, a expectativa causou fotos como essa. Na verdade, montagens como essa, né? Olha aí, o cara colocando a bandeirinha Targaryen na varanda da casa dele. Vai assistir a Casa do Dragão? Eu já esperando dar 10 da noite. Além disso, tem um vídeo também que viralizou, que eu achei muito interessante, que é a comparação entre House of the Dragon e Shrek. Não sei como as pessoas chegaram a essa conclusão, mas a real é que faz muito sentido mesmo, parece muito. Tem meme também sobre a caracterização do personagem do Rei Viserys, porque ele tem uma doença e a cada episódio ele vai ficando mais fraco. E aí a galera fez esse meme aí, ó. Viserys vai chegar no episódio 10 assim. O pessoal do mal, né? Na internet? Pois é. Tem outra semelhança também que o pessoal percebeu, que é a semelhança entre o Finn Wolfhard, que é o Mike de Stranger Things, com o Ty Tennant, que é o papel do Aegon, o jovem Aegon em A Casa do Dragão. Realmente eles parecem muito. Tava o episódio todo tentando lembrar quem o Aegon me lembrava e eu encontrei a resposta. Realmente eles são muito parecidos e são muito talentosos também. Então é isso, gente. Estamos aqui todos órfãos de A Casa do Dragão. Acabou a primeira temporada e a gente só tem o Twitter pra ficar conversando agora. Que a gente precisa, né, dividir. Vamos viajar um pouquinho, vamos lá para a Europa, porque tem um vídeo
de uns caras que fazem parkour, que é aquele esporte que eles ficam pulando de um lado pro outro. Nosso coração, quando assiste um vídeo desse, vai pra boca, porque realmente dá um medo do caramba, mas eles estão ali agora de um jeito diferente. Esses vídeos estão rolando lá na Europa, eles estão circulando pelas ruas, fazendo manobras de parkour, apagando letreiros de loja à noite para economizar energia. É uma operação que eles chamam de lights off, luzes apagadas lá em cidades da França. Para reduzir o uso de energia em 10% nesse inverno, recentemente, as autoridades lá de Paris começaram então a apagar as luzes dos monumentos mais cedo. Mas não é só a França. Vários países da Europa estão enfrentando uma crise energética, uma crise que foi agravada pela guerra na Ucrânia. E aí eu estou aqui no estúdio com o Matias Brotero, repórter aqui da CNN, que acompanhou a guerra na Ucrânia, também publicou uma reportagem sobre essa crise energética. Matias, bem-vindo. Para a gente começar então, dividir aqui em tópicos, qual é a notícia dessa história? A gente está falando da uma das piores, se não a pior crise energética que a Europa viveu, está acontecendo agora, e a gente está se aproximando do inverno, né? Então, na esteira dessa crise energética, você tem altíssimos preços, né, gastos com energia, você tem a pior seca também dos últimos tempos na Europa, então uma dificuldade muito grande de gerar energia, né, por causa, dependendo da fonte de energia, isso gera uma dificuldade e uma interrupção de grande parte do fornecimento do gás natural da Rússia para vários países da Europa, como a própria Alemanha, que chegou a fornecer ali cerca de 40% de toda a energia utilizada pelo bloco europeu. Então, basicamente, a notícia nesse momento é que pode faltar energia, principalmente com a chegada do inverno, quando a energia em si é mais utilizada. Você precisa, por exemplo, de calor. Na última sexta-feira, inclusive, rolou uma negociação. Depois de muita negociação, na verdade, vários países lá da Europa, eles se reuniram para justamente combinar ali quais medidas emergenciais eles vão tomar para melhorar esse cenário. E aí a próxima pergunta é, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque isso afeta não só a Europa, né? Afeta inclusive países como o Brasil, mas voltando em si para a Europa, é importante a gente lembrar que a guerra ainda continua acontecendo. Então você tem impactos para todos os países, né? Inclusive tem também impactos ambientais, né? Por exemplo, a Europa se comprometeu com várias metas, inclusive do próprio Acordo de Paris, e agora eles estão nessa escolha de Sofia. É uma escolha de Sofia entre você utilizar fontes renováveis de energia, que é o que eles deveriam fazer, ou como a Alemanha está fazendo e outros países estão fazendo, eles estão religando usinas de carvão que estão gerando energia agora para a Europa. Então, duas escolhas de Sofia, eu diria aqui. Você utilizar energia renovável versus você cumprir com os acordos que já foram estabelecidos e, no caso dos países, você gerar energia para aquecer a população ou para, por exemplo, produzir fertilizante, né? Porque grande parte do produto que é utilizado para produzir o fertilizante é o gás natural, justamente o gás que, em muitos casos, como eu disse, foi interrompido, esse envio de gás da Rússia para vários países da Europa. Quando a gente traz esse quadro aqui para o Popverso, a gente sempre gosta de contextualizar. Então, a notícia porque é importante, e aí a gente para e pensa, tá, e depois? O que vem depois? A gente tem que se preocupar com o quê? Olha, Mari, a gente tem que se preocupar agora com como vai ser a reação da Europa durante o inverno, né? Inclusive, você citou no começo, né, da nossa conversa aqui, uma reportagem que eu publiquei no sábado, e ela é justamente sobre os impactos do inverno, que pode ser o inverno que vai mudar todos os contornos da guerra na Ucrânia. Porque você tem, por exemplo, nesse caso, impactos energéticos para os militares e para a população. No caso da população, vamos botar bem prático aqui, em termos práticos, a população não usa mais carvão lá. Há muito tempo. Eles têm gás, eles têm aquecimento, vários tipos de aquecimento, vão precisar voltar a utilizar carvão agora, né? E vão ter que buscar lareira. Existe uma tática russa que pode ser empregada agora no inverno, que é tentar deixar as cidades completamente geladas e a população sem comida, por exemplo. Da parte dos militares, os russos estão com problema de tropas, tanto que eles convocaram um monte de reservista bem mais velho. Existe uma especulação que essa população lá nas linhas de contato fique sem comida, fique sem energia, sem aquecimento também, e aí sim isso possa escalonar mais a guerra com possibilidade de utilização de armas táticas, né? Então, tem vários significados para diferentes segmentos da população.
população ucraniana, população russa, inclusive a população brasileira, né? Acho que, inclusive, a gente vai falar sobre isso, mas as companhias brasileiras que têm parte da companhia sediada na Europa podem sofrer impactos financeiros por causa disso, a produção de fertilizantes também. Então, essa grave crise energética que atinge a Europa nesse momento, beleza, você tem ali chanceler alemão, além de outras autoridades, dizendo que eles estão, sim, contornando toda a situação, que inclusive estão se aproximando mais de outras fontes de energia. Mas especialistas estão dizendo o seguinte, você precisa ter uma garantia de energia, porque, por exemplo, a seca na Itália fez com que a produção de energia por hidrelétrica fosse muito menor. Agora eles não podem mais depender de gás natural, tem que depender de outras fontes de energia. Então, a gente está vendo um cenário no qual seria necessário eles terem uma dependência mais confiável de energia na Europa. É isso então, e a reportagem saiu no sábado, então quem quiser acompanhar, a gente vai colocar o QR Code aí na tela, é só apontar a câmera do teu celular ou correr no link que está na descrição se você estiver assistindo pelo YouTube. Matias, obrigada, viu? Volte sempre, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Mário, prazer é meu. E gente, a gente encerra o Pop Verso de hoje com uma homenagem à triste notícia da morte do cantor e compositor Luiz Galvão. Ele morreu ontem, ele tinha 87 anos e ele era de Juazeiro, na Bahia. Ele era diabético, já tinha sofrido um acidente vascular cerebral, um AVC e um infarto. Estava internado na UTI do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Além de músico, também gostava de jogar bola, jogou futebol profissional. E aí ele fez parceria com Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor e fundou o Novos Baianos, o grupo, em 68. Depois, esse trio aí ganhou reforço com a Baby do Brasil e o Pepeu Gomes. Ele é o compositor, inclusive, de vários sucessos, como Acabou Chorar, e Preta Pretinha e Mistério do Planeta. E a gente, então, encerra o Pop Verso de hoje com uma homenagem ao Luiz Galvão, que infelizmente morreu ontem. A causa da morte não foi divulgada. A gente volta amanhã. Eu deixo e recebo um tanto e passar os olhos nus, ou vestidos de luneta, passado, presente, participo sendo um mistério.